Olá, como estão? É, Na minha formação, teve uma aluna que perguntou assim: Mas, Fernando, se vocês na filosofia clínica não acreditam em doença mental, em patologias do comportamento ou da mente, o que vocês fazem quando vocês recebem alguém com diagnóstico de TDAH, bipolaridade, ou seja o que for? Como é que vocês se comportam enquanto filósofos clínicos, filósofas clínicas, quando aparece esse tipo de questão? Muito bem, é uma pergunta super interessante e essa resposta tem dois vieses, duas perspectivas. Primeiro, vamos entender o pressuposto, um dos pressupostos fundamentais da filosofia clínica, que para a gente compreender a singularidade de cada pessoa, a estrutura interna de cada um, é preciso que a gente ouça o discurso, a narrativa em primeira pessoa. É fundamental que a estrutura interna da pessoa apareça contada por ela mesma. Quando a filosofia clínica não se presta à interpretação dos outros, sem tendo uma relação direta com ela, que ela conte ela mesma, em primeira pessoa, o que se passa com ela. A filosofia clínica não se empresta a interpretações à distância, lendo o comportamento da pessoa sem falar com ela. É fundamental, é um pressuposto da filosofia clínica, que a estrutura interna da singularidade só vai aparecer, só tem validade a partir do discurso em primeira pessoa, da própria narrativa do partilhante ou da partilhante que vai fazer terapia com a filosofia clínica. Então, esse pressuposto é fundamental. A partir dele, o que é um diagnóstico? Um parecer, uma avaliação de uma escola, diagnóstico psiquiatra, psicopedagoga, psicóloga, com seus pareceres e avaliações, professores, pais, mães que vêm com diagnósticos para terapia. O que são esses diagnósticos? Bom, eles não são o discurso em primeira pessoa. Ali estão um discurso de terceiros sobre uma pessoa. Então já começa por aí. Ó, Fernando, tem um filho, uma filha que foi diagnosticada com TDAH e todos esses transtornos aí. Tá aqui, ó, o diagnóstico para você atender o meu filho ou minha filha, o jovem, criança. Eu pego esses diagnósticos, coloco numa gaveta, nem abro, e vou falar com a própria criança e com o próprio jovem. E a partir do discurso, em primeira pessoa, desse jovem, dessa jovem, eu vou, se fizermos um trabalho competente, certinho pelo método da filosofia clínica, compreender a estrutura interna daquela pessoa, que é a única coisa que nos interessa. Como é que ela se constitui, como ela sofre, como ela se alegra, como ela se situa a partir de si mesma. Então, esse diagnóstico às vezes pode até ser que um parecer, um diagnóstico, uma avaliação da escola, seja de quem for, às vezes bata e confira com aquilo que aquele jovem, aquela jovem está falando naquele momento. Mas só vai ter validade esse diagnóstico porque conferiu com o discurso em primeira pessoa. O diagnóstico, o parecer, a avaliação em si não me dizem nada daquela pessoa. Eu preciso estar à frente dela, ouvi-la da maneira que ela quiser contar, do jeito que ela aparecer, fenomenologicamente. Então, se alguém vem à terapia
já diagnosticado, já avaliado, estigmatizado, rotulado por uma instituição, por familiares, por pessoas, isso não me serve de guia nenhum, porque não é o discurso em primeira pessoa. Eu tive na minha formação uma moça muito interessante, que é muito falante e contava a história dela e do marido dela, e sempre dizia, não, eu sei tudo do meu marido, conheço ele, ele é transparente para mim, ela dizia. Porque nos conhecemos na infância, vizinhos de muro de casa, brincamos na infância, fomos colegas na escolinha, na escola, namoramos, casamos, temos filhos, conheço o meu marido, ele é transparente para mim. E muito falante, sempre dizendo que eu conhecia o marido completamente, porque conviveu na história, nos grandes momentos da vida, eles estavam juntos, durante toda essa história dela. Tinha mais de 30 anos na época, ela. E eram casados e desde criança se conheciam. E ela começou a fazer filosofia clínica e começou a aprender a ouvir um pouco mais. E um dia ela chega na aula, na conversa anterior a subir para a aula, mas assim, aconteceu uma coisa muito estranha esse final de semana, ela contando para nós todos. Estávamos em festa de família, com o marido, e conversando sobre as questões de família, ele começou a falar sobre coisas da infância, a juventude dele, e ela, ao invés de ela interceder e falar, ela parou e ficou ouvindo, fazendo o exercício da escuta. E quando ela começou a ouvir o marido, começou a perceber que ela nunca tinha pensado naquilo que ele estava dizendo. Ele estava interpretando a história dele de uma forma diferente da que ela tinha interpretado a história dele. E ela ficou espantada que ela não sabia da vida do marido, embora eles tivessem passado juntos todo esse tempo, porque ela nunca tinha ouvido a história dele por ele mesmo. Uma história por terceira pessoa tem grandes chances de ter interpretações, significados diferentes do que a pessoa em primeira pessoa diria. Então, para nós não nos serve. A estrutura de pensamento, a estrutura interna da pessoa tem que aparecer pelo discurso em primeira pessoa. Só assim podemos ter uma fidedignidade maior sobre a estrutura de pensamento, a estrutura interna daquela pessoa. Então, diagnósticos, avaliações de terceiros. Não, vou lhe passar, a minha mãe vai começar a fazer terapia com você, tá bem? Mas olha só, e deu uma descrição enorme da mãe, de como a mãe era, de como a mãe falava, de como é que era. Ok, legal. Quando a senhora, a mãe dela, chegou para fazer terapia, a senhora se mostrou de uma maneira bem diferente do que a filha via a mãe. Eu não posso ficar influenciado por pareceres de terceiros. O que interessa é o discurso em primeira pessoa. Então, diagnósticos, pareceres, avaliações de escolas, psiquiatra, psicanalista, psicopedagoga, pessoas próximas de família que vêm, às vezes a mãe vem antes falar, ou o pai, contam toda a história de como eles veem aquele filho, aquela filha, quando eu sento com o filho e com a filha. Às vezes até algumas coisas coincidem, mas só vai ter validade porque partiu do discurso agora daquela pessoa. Muito bem. Mas então, voltando ao assunto de como é que tratamos de transtornos mentais, doença mental. Se há um diagnóstico terceiro, nem tocamos nisso, porque a filosofia clínica tem um acesso a EP de forma muito mais privilegiada, ela sabe escutar fenomenologicamente o que vem daquela pessoa. Mas e quando aquela pessoa, Fran, vem e diz, eu sou bipolar, eu tenho TDAH, eu sou borderline, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí é a pessoa falando, né, em primeira pessoa o que ela acha de si mesma. E nós aceitamos o que ela diz. Não rebatemos, não corrigimos, aceitamos pontualmente, literalmente, o que ela diz que ela acha de si mesma. Se ela acha isso
porque o psiquiatra influenciou ela. Se ela acha isso porque o namorado, a mãe, o marido, sei lá quem influenciou ela, ela se acha assim. Se ela se acha assim porque ela procurou na internet e se reconheceu naquele estado, e aquilo fez sentido para ela ou para ele, isso não nos interessa naquele momento. É válido o que ela está dizendo a partir de si mesma, porque é o discurso a partir da primeira pessoa. Então, nós aceitamos. Ela vai dizer que é bipolar, que tem TDAH, que é borderline, que é maníaca, que não sei o quê, obsessiva, todos esses conceitos prontos. Se ela se acha assim e traz isso para a terapia, nós aceitamos fenomenologicamente o que aparece. A nossa única questão aqui vai tentar ser traduzir esses conceitos de que acha de si mesmo, que estão prontos, TDAH, borderline, bipolaridade, para os tópicos da estrutura de pensamento da filosofia clínica, para uma outra linguagem. Mas é uma tradução, não é uma interpretação. É uma tradução. Vai conservar o mesmo sentido, vai conservar os mesmos significados dos jogos de linguagem que essa pessoa trouxe no que acha de si mesmo. Só que, como nós não trabalhamos com diagnósticos, nós vamos traduzir e não interpretar, né? Colocar um novo sentido, descobrir um sentido, revelar um sentido oculto, não. A gente vai traduzir. Tem né? O vídeo anterior é sobre isso, descrição, tradução e interpretação. Tem essa diferença. Nós vamos, então, traduzir na nossa cabeça, como terapeutas, o que essas palavras, esse significado que essa pessoa traz de si mesma, é, em filosofia clínica, os tópicos que estão envolvidos na estrutura interna daquela pessoa. Agora, quando conseguirmos ouvir bastante e traduzirmos bipolaridade, TDAH, obsessivo, pela estrutura interna singular dessa pessoa, agora nós vamos poder conversar com ela, fazer uma construção compartilhada, equiparada ao que ela trouxe, só que com uma linguagem da filosofia clínica. Obviamente que nós vamos falar os termos técnicos da filosofia clínica, também vamos traduzir em os termos técnicos para a linguagem que a pessoa trouxe. Esse é o trabalho de tradução que a filosofia clínica faz, mas ela aceita quando a pessoa se nomeia a si mesma, se qualifica de certa forma. Não importa se o Fernando, ou outro filósofo ou filósofa clínica, acredite ou não nos transtornos psiquiátricos, DSM, ou seja, qual for outra teoria de leitura de comportamento e doença mental. Não interessa pessoalmente, me interessa enquanto terapeuta, é fazer uma tradução do que a pessoa acha de si mesmo para os tópicos da estrutura de pensamento. E a partir disso, conseguirmos conversar no mesmo patamar, no mesmo horizonte. Então, a filosofia clínica, ela trata as doenças mentais, os transtornos psiquiátricos ou de comportamento, traduzindo isso para a estrutura interna de cada um. A singularidade, que é aquela coisa que não é comparada ou avaliada por um padrão externo. Na filosofia clínica, cada um tem a sua depressão particular, de estimação, que é a estrutura interna dela enquanto gera ou não certos comportamentos. Nesse sentido também de que não há filosofia clínica avaliando terceiros sem a relação direta com o filósofo clínico, e também não há uma estrutura interna, a gente não consegue chegar a ela a partir de diálogos e de pareceres diagnósticos de terceiros. É que a filosofia clínica não considera, por exemplo, que os animais tenham uma estrutura interna de pensamento. Eu tive alunas e alunos que são defensores
ardente da causa animal. E ficavam muito indignados quando eu dizia isso. Mas veja bem, isso não é uma leitura da realidade, isso é um pressuposto da filosofia clínica. Pressuposto é uma opinião para começar a desenvolver um argumento. O pressuposto, não estou dizendo que assim seja a realidade, mas o pressuposto terapêutico da filosofia clínica foi feita para humanos, parte do princípio que a estrutura de pensamento tem que ser expressa em primeira pessoa. Porque nós precisamos ouvir a literalidade dos jogos de linguagem. Digamos que há uma estrutura de pensamento num cãozinho e num gatinho, mas se não consegue expressar em primeira pessoa, nós não podemos dizer que ele tem, ou que essa é a estrutura interna, estrutura de pensamento daquele animalzinho. Porque alguém vai falar para ele o que significa para essa pessoa o comportamento desse animal. Ah, eu conheço o meu cachorrinho e meu gatinho. Eu sei que quando ele faz isso, ele está querendo dizer aquilo. Mas não é o gatinho nem o cachorrinho que está dizendo isso. Somos nós que estamos dizendo por ele. Então, para a filosofia clínica, que não é uma leitura da realidade, é um pressuposto para o atendimento dos humanos. Coisas e animais, seres vivos, que não conseguem expressar em primeira pessoa os seus pensamentos, não temos acesso a essa IP. Aquilo que se fala por ela, do dono, do cachorrinho, da cachorrinha, é uma informação em terceira pessoa. E isso não vale para a filosofia, enquanto uma terapia singular de um para um. É claro que, metaforicamente, o próprio professor e terapeuta Eric Strasburger, na própria formação dele, ele falava e fala ainda, né? A EP da cidade, a estrutura de pensamento da cidade, a estrutura de pensamento do meu carro, eu já sei como é que é meu carro, né? Antigamente os carros, né, tinham que ligar álcool, para sair de casa no horário tinha que, já conheço meu carro, já sei a EP do meu carro, né? Tem que acordar meia hora antes, dar uma injeção de gasolina, ligar um afogador, ficar com o motor andando e tirando aos pouquinhos para poder ele estar aquecido no inverno aqui, para poder ir ao trabalho sem afogar e sem ele parar no meio do caminho. A gente pode dizer metaforicamente que nós conhecemos a EP do carro, mas também não está certo, né? Porque o que nós estamos vendo no carro ou nas coisas, na cidade ou nos animaizinhos, são os comportamentos dele. Comportamentos entre aspas de um carro, né? A gente está vendo como ele age. E a EP não é o comportamento, é a estrutura interna de cada um. Pode ser um comportamento, mas pode ficar só no pensamento, só sendo a estrutura interna do pensamento. Então, ninguém é fidedigno, né? Que a gente diga que eu conheço a EP do meu carro, conheço a EP do meu cachorrinho. Não tá certo, porque o que a gente enxerga ali seriam outra etapa da filosofia clínica chamados submodos ou os modos de ser. E eles estão atrelados à estrutura interna, à estrutura de pensamento, a qual nós não conseguimos ter acesso nessas relações com as coisas, com a cidade, com as empresas. Conhece a IP da empresa, conhece certos comportamentos, até ali conhece certos pensamentos, né, as missões da empresa, os objetivos. Mas não é a empresa ali que está falando, é alguém que está falando por ela. Então, realmente, a empresa não tem uma IP propriamente dita. Mas, metaforicamente, nós usamos isso porque nós conseguimos perceber certas idiosincrasias, particularidades que aparecem, muitas vezes, no comportamento do carro, do computador, da casa, da cidade, do bairro, dos nossos cachorrinhos, nossos gatinhos. Mas, propriamente, para que a filosofia clínica se efetive, ela precisa ouvir a literalidade, literalmente, aquilo que é expresso em primeira pessoa. Fora isso, nós temos, no máximo, uma terapia informal. Por exemplo, alguns partilhantes trazem para a terapia, falam de si, falam do mundo, mas ali está aparecendo a sua estrutura interna, mesmo quando fala de outras coisas, não só de si mesmo, quando fala do mundo, das coisas, das relações, está aparecendo ali, se a gente ouvir direitinho,
a estrutura interna daquela pessoa que está falando. E ela também fala, por exemplo, da esposa, do irmão, da irmã, dos amigos. Desses que ele fala, e das relações que ele nos traz ali, a gente tem a estrutura interna, a estrutura de pensamento interna informal dos outros. A gente tem aquilo que o nosso partilhante, a nossa partilhante diz dos outros. Mas para saber se é realmente aquela estrutura interna deles, teríamos que ouvi-los. Mas o que nos interessa ali é como o nosso partilhante ou a partilhante compreende a estrutura interna dos outros quando ele está falando deles. Porque a deles, nosso partilhante, nós temos que ter. Aquela ali é a estrutura interna formal. Porque nós estamos ali diretamente com eles e ali nós temos a obrigação terapêutica, entre aspas, de compreender a estrutura interna de maneira mais próxima daquilo que ele se mostra para nós. Quando ele fala da estrutura de pensamento das pessoas ao redor dele, são aproximações a partir dele, ou seja, os outros estamos conhecendo por terceira pessoa. Para validar a EP dos outros, teríamos que conversar com eles em primeira pessoa. Bom, mais ou menos, né, teria outras nuances essa pergunta, né, essa questão sobre como a filosofia clínica trata desses diagnósticos, desses pareceres que chegam, né? E como a filosofia clínica não acredita, e acreditar é a palavra certa na doença mental, porque é uma fábula, né? Como a filosofia clínica não acredita em doença mental, como é que ela trata pessoas que vêm à terapia se dizendo, né, achando, se qualificando a si mesmas com os diagnósticos dessas doenças? Bom, então acho que está respondida de forma muito ainda não ampla, né, mas rasa, de modo geral, que para diagnósticos e pareceres a filosofia clínica não leva em conta, porque ela precisa o contato direto com aquela pessoa da qual eles estão diagnosticando e falando em terceira pessoa. Mas se a pessoa traz essas qualificações de si mesma na terapia, nós aceitamos e faremos uma tradução, né, mantendo o sentido e o significado original dos jogos de linguagem da pessoa sobre si mesma para a linguagem da filosofia clínica, para compreendermos a estrutura interna de cada um. Então, espero ter esclarecido mais um aspecto aí da filosofia clínica, como ela lida e funciona, né, nesse contato com a singularidade. Quem gostou do vídeo e quiser compartilhar, por favor, podem fazer, ajuda bastante a essa mensagem passar adiante aí no YouTube e agora também, né, no Spotify, no podcast. E quem quiser saber mais questões, quem quiser fazer perguntas, comentários, por favor, sugestões de assuntos, só colocar ali no comentário do vídeo que eu trago aqui para fazer mais vídeos e esclarecimentos sobre a filosofia clínica. Muito obrigado e até o próximo vídeo.